E tem refúgio do São Paulo que vai custar mais 6 milhões de reais ao tricolor. E eu me refiro a Jackson Mendes, que havia sido contratado em 2023 na teoria de graça. Ele chegou sem custos, mas em maio, São Paulo já se viu obrigado a pagar 4 milhões e 300 mil reais de direitos de imagem que estavam atrasados. E acaba de ser condenado pela FIFA e pela Corte Arbitral do Esporte ao pagamento de mais 6 milhões de reais a uma empresa chamada Set Sports, referente ao pagamento de comissão da negociação em relação a Jackson Mendes. Para falar a verdade, não é comissão, mas esse valor corresponde a 70% dos direitos do volante. Na verdade, o Jackson Mendes não chegou livre. Essa foi a notícia que o São Paulo divulgou na oportunidade. Mas, apesar de não ter vínculo com outro clube, os representantes do jogador fizeram o São Paulo bancar 1 milhão de euros, que equivalem a esses 6 milhões de reais. O problema é que o São Paulo não fez esse pagamento e acaba de ser condenado a essa transferência de dinheiro. Ainda não há um transfer ban ativo, mas parece ser questão de tempo. Mais um problema pro tricolor. Cheguei a contar para vocês pela manhã sobre mais um transfer ban que se avizinha. O São Paulo tem 45 dias para pagar 1 milhão e 100 mil reais ao Novo Horizontino pela contratação do Jorginho, atleta que é um dos alvos, um dos maiores prodígios da base. O São Paulo havia combinado com o Novo Horizontino o pagamento de 5 parcelas, até aqui não fez nenhuma. Silmar Lima, boa noite, Nicole, o meu tricolor, quais as novidades? Silmar, a principal notícia do dia, Jackson Mendes, volante de péssimas lembranças ao torcedor do São Paulo, vai custar mais 6 milhões de reais. Vocês lembram do Mendes, né? Foi contratado em 2023, sob o comando do Rogério Ceni, até conseguiu jogar. Na época, o São Paulo justificou a contratação dele, alegando que não estava pagando nada, jogador que veio de graça, aquela coisa toda. O tempo passou e a gente percebeu que não era bem de graça, né? Em maio desse ano, o São Paulo foi condenado a pagar 4 milhões e 300 mil aos representantes dele por direitos de imagem atrasados, e agora a FIFA e a Corte Arbitral do Esporte condenaram o São Paulo a pagar mais 6 milhões de reais pela compra de 70% dos direitos econômicos que não foram pagos. Então, a verdade é que o Jackson Mendes, que saiu de graça do São Paulo e teve passagem para lá de discreta, vai custar mais 10 milhões de reais ao tricolor, tá bom? O Máscara do tricolor, o Memphis vai para o São Paulo. O Máscara, não sei de onde você leu isso, mas o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras. Só para vocês entenderem, nos últimos dias, eu perguntei sobre 2 jogadores para o pessoal do São Paulo, sobre o Bastos e sobre o Felipe Coutinho. O Bastos devia ganhar no Botafogo uns 500, 600 mil reais por mês. E o São Paulo admite que gosta do Bastos, mas que precisa liberar atleta para contratar o Bastos. O Coutinho, que ganhava 1,5 milhão de reais por mês no Vasco, também foi considerado extremamente caro. Imagina o Memphis, que ganhava 6 milhões de reais mensais do Corinthians, tá? Então, diante desse cenário, fica impossível pensar nessa possibilidade. Fabrício Souza Mello fala sobre o nome do Morumbi. Fabrício, o UOL chegou a publicar que existem tratativas com a BYD. Informação que eu tenho de uma pessoa confiável do departamento de marketing do São Paulo é de que a BYD retirou a proposta em relação aos naming rights do estádio. Tá? Ela era, desde o ano passado, a principal interessada. No fim do ano, as conversas chegaram a caminhar para que em 2026 a BYD assumisse o lugar da Mondelez, que é a responsável pelo BIS. Não há nenhuma negociação no momento para renovação do contrato entre Mondelez e BIS. Mas a verdade é que essa fonte minha do departamento de marketing assegura que a BYD se retirou das tratativas. No ano passado, o negócio foi estagnado por conta daquele escândalo dos camarotes. A BYD não queria se associar a isso. Nesse ano, mais recentemente não, durante o primeiro semestre, as conversas foram retomadas, tá bom? Boa noite, Nicola. Caboclo fez o que fez e de premiação ganha a candidatura no São Paulo. Sacanagem. Em quem votaria, Caboclo ou Marcelo Portugal? Tirei meu sócio torcedor também. Luiz, vamos lá. O Caboclo foi presidente da CBF entre 2019 e 2021, alguma coisa assim. E as referências em relação ao trabalho dele como administrador, como gestor, são boas. O cara de boas ideias, de muita capacidade de colocar a casa em ordem do ponto de vista financeiro, mas que tem sérios problemas de relacionamento. É um cara que teve um problema... Como é que eu vou tratar esse problema? Um problema de dependência, mas não é droga, tá? Não é droga, não. E ele sai da CBF com 2 acusações contra si, acusações de assédio sexual e moral, tá? As pessoas próximas a ele garantem que essas acusações foram criadas por gente que queria vê-lo fora
da CBF. De qualquer forma, é algo que mancha a trajetória de alguém. Desde então, ele se escondeu no São Paulo, mantendo-se apenas como conselheiro, e agora o Vinícius Pinotti, que todo mundo imaginava que seria o candidato da oposição, optou por se juntar à galera da oposição para bancar a candidatura do Caboclo. O Marcelo Portugal Gouveia é outro candidato de oposição, estão rolando uma série de reuniões entre as partes para ver se os caras conseguem chegar a um denominador comum para que, em vez de 2 candidatos de oposição, tenha apenas um. Até porque existe a chance real de que, caso esses 2 tentem se lançar, eles não consigam pelo menos 55 votos, 55 apoios de conselheiros de forma simultânea. Você precisa de 55 apoios para você levar sua candidatura adiante, tá bom? Ainda haverá novas contratações no São Paulo, Humberto? Na teoria, sim. O Rafinha chegou a dizer que ainda busca mais 2 reforços, um meio atacante e um outro jogador, dependendo das oportunidades de mercado. Mas está tudo muito condicionado também àquela antecipação de 140 milhões de reais que o São Paulo está buscando do acordo com a Ticketmaster. Severino Costa, Deus me livre, ser holandês, esse holandês jogando no São Paulo. O Cláudio Fernando perguntando se é verdade que vem um novo transfer ban. São Paulo corre risco de um novo transfer ban, tem 45 dias para pagar o Novo Horizontino por conta da compra do Jorginho, que é atleta da base, excelente, muito elogiado, excelentemente referendado. O São Paulo combinou de pagar o Novo Horizontino R$ 1.100.000 em 5 parcelas. Não pagou nenhuma das parcelas. O Novo Horizontino procurou a agência de fair play financeiro do Brasil, que foi recentemente criada, e essa agência deu 45 dias para o São Paulo fazer a quitação, sob o risco de tomar transfer ban, tá? Então o São Paulo está se mobilizando aí para juntar esse 1.100.000. É só importante lembrar que em 45 dias a janela de inscrições no futebol brasileiro já estará encerrada. A janela fecha em 11 de setembro. Então, a impressão que eu tenho é de que o São Paulo só vai acelerar esse pagamento, talvez para não se ver com uma imagem arranhada junto dessa nova agência, né? É o primeiro clube grande no futebol brasileiro a tomar essa punição, esse chamamento da agência. Se você fica com um filme queimado com os caras, talvez não seja algo muito bacana. Severino Costa, escola saiu agora à tarde no portal que o São Paulo avançou nas negociações com o Morumbi para a BYD. Severino, essa informação foi publicada pelo UOL. A informação que eu tenho é diferente, tá? Mas a gente continua checando por aqui. Nicola, como é ser conselheiro de um time como o São Paulo? Vamos lá, você precisa ser sócio, depois, a partir do tempo que você tem como sócio, você vai fazendo relações, vai criando amizades, e aí você se candidata a conselheiro. E aí você precisa de votos dos sócios para virar conselheiro. Suas atribuições, na teoria, são fiscalizar, sugerir e participar das reuniões que debatem sobre as contas, sobre o planejamento, enfim, basicamente assim, nada. Aí você tem uma carteirinha também de conselheiro, né? Nicola, para você, o São Paulo ganha fácil do Bolívar? Rodrigo, o São Paulo não tem ganhado fácil de ninguém, mas a julgar pelo que foi o jogo de ida, o São Paulo é melhor que o Bolívar e tem tudo para passar, tá bom? No tempo normal. Nicola, Dorival pode levar o São Paulo ao título da Sula, na sua opinião? Marcos Alves. Marcos, sendo bem sincero com você, não acredito. Não acredito. Exceto por esse jogo do Bolívar, em que o São Paulo me deu uma boa impressão. Fazia tempo que o São Paulo não deixava boa impressão. E pelo contrário, eu estava achando que o São Paulo seria um seríssimo candidato ao rebaixamento. Os 2 próximos jogos vão ser muito importantes para a gente entender o que o São Paulo vai fazer, né? O São Paulo recebe o Curitiba sábado às 9 horas no Morumbi. Já eram mais de 25 mil ingressos vendidos ontem. Hoje eu não tenho essa nova parcial. E depois o jogo contra o Bolívar na terça-feira. Vence os 2? A vitória contra o Curitiba deixa o São Paulo mais distante da zona do rebaixamento. Vence o Bolívar, se classifica para a próxima fase e embolsa quase 4 milhões de reais. Cola para você, o elenco do São Paulo é melhor do que o do Corinthians, sem o Memphis Depay? O Rodrigo, eu tenho a impressão de que o time titular do Corinthians é melhor do que o do São Paulo, e o elenco do São Paulo é melhor do que o do Corinthians, embora os dois com muitos problemas. É maluco isso que eu tô falando? Eu acho que é isso, tá? Acho. Com o Yuri Alberto à disposição, você tira os jogadores machucados, tá? Eu acho que o time titular do Corinthians é mais confiável do que o do São Paulo. Mas eu acho que o elenco do São Paulo é melhor do que o do Corinthians. Distâncias pequenas e nada também para se orgulhar nos 2 casos, tá? O Eudes perguntando se perguntando se tem chance de o Coutinho vir para o São Paulo. Eu mandei essa mensagem para uma pessoa do departamento de futebol, a pessoa disse que adoram o Coutinho no São Paulo, mas não há dinheiro para isso. Eu falei, mas ele é caro? Aí a pessoa falou, não, a gente
nem foi atrás, mas a gente tem a informação de que ele ganhava 1,5 milhão de reais por mês, está completamente fora da nossa realidade, tá? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.